É comum na vida profissional de todo educador um dia se deparar com alunos que apresentam o que chamamos de problemas de comportamento. Na maioria das vezes, os professores não se sentem preparados para lidar com essa situação. Frente a essas dificuldades, esses profissionais se questionam sobre qual a melhor atitude a ser tomada. Para falar com propriedade sobre o tema, convidamos José Raimundo Fassion, psicólogo, especialista em autismo, problemas de comportamento na infância e na adolescência, psicopatologia infanto-juvenil e deficiência mental. Fassion fez doutorado no Departamento de Psiquiatria Infanto-Juvenil na Universidade de Münster, na Alemanha. Seu primeiro pós-doutorado foi no Departamento de Neuropediatria na mesma instituição. E o segundo pós-doutorado foi realizado no Instituto de Pesquisas sobre o Autismo, do qual é também membro fundador. Raimundo Fassion é autor de vários livros, entre eles o livro que é tema da nossa conferência de hoje, Transtornos do Desenvolvimento e do Comportamento. Professor, é uma grande honra recebê-lo aqui e ter essa oportunidade de entender melhor este assunto tão complexo e, ao mesmo tempo, tão comum nas escolas e na vida dos professores. É bem verdade. É um problema complexo e, ao mesmo tempo, tão comum. E aí, Áurea, não só na vida dos professores, mas na vida dos pais, na vida das pessoas em comum. Tratam-se de alguns problemas que podem trazer sofrimento para a própria criança, para a própria pessoa. E, claro, se traz sofrimento para ela, acaba que, como de tabela, trazendo também uma série de problemas para as pessoas que convivem com essas crianças. Os pais, os outros familiares, as professoras, os amigos das ruas, etc. Não é? No seu livro, você apresenta o diagnóstico, tratamento, sugere. Então, eu gostaria que você, primeiramente, nos explicasse. Ele está dividido em 2 grupos, né? Isso mesmo. Por que ele está dividido em 2 grupos? Porque, na verdade, esse livro, a intenção dele, quando eu comecei a pensar em escrevê-lo, era para atingir o máximo possível de pessoas que convivem com essas crianças e jovens no dia a dia. E quem são os 2 grandes grupos de pessoas que convivem com essas crianças? Por um lado, os pais, os familiares, e, por outro lado, os professores, na escola. Lugar onde eles mais frequentam durante a vida deles na infância e adolescência. E aí eu dividi em 2 grandes grupos. Um dos temas vai tratar dos problemas de desenvolvimento, transtornos do desenvolvimento. O que é isso? São pessoas que, ao longo do tempo, das diversas fases do desenvolvimento, vão apresentar algumas diferenças e essas diferenças vão trazer sofrimento para essas pessoas. Veja bem, nós temos na curva, chamada na curva do desenvolvimento humano, uma série de fases. Vou lhe dar um exemplo. Quando entra uma mãe na minha sala e fala, doutor, estou preocupado, o meu filho está com 6 meses e ainda não anda, doutor. Bom, nós sabemos que com 6 meses uma criança ainda não anda. Sabemos que o início do deambular, da vida de deambulação, quer dizer, a hora que a criança começa a andar, está entre 11 meses e 13 meses. Se uma criança, por exemplo, com 14, com 15 meses, 16 meses não anda, então já começamos a nos preocupar. Essa criança está com algum problema. Ou os educadores, os pais, quem cuida dessa criança, não estão dando a ela as oportunidades normais do dia a dia para que ela aprenda a andar. Ora, uma mãe um dia entra na minha sala e diz, doutor, a minha filha está com 4 anos e até hoje não fala. Tem problema. Por quê? Nós sabemos que a fala ela começa a se desenvolver já desde pequenininho, através dos próprios sons que um bebê vai soltando, começa a imitar a mamãe. Ora, mas no mais tardar com 2 anos e meio, 3 anos, a criança já tem que estar falando as primeiras frases completas. Ora, se a criança está com 4 anos e não fala, temos que ter o cuidado do porquê não está falando. Tem um problema aí. Portanto, na vida humana, Áurea, enquanto a gente está vivendo nesse mundo, nós passamos por uma série de fases. Ora, essas fases são flexíveis, elas não são estanques. Olha, daqui até ali tem que estar fazendo tal coisa. Mas existe uma certa época da vida que a gente tem que estar produzindo algum tipo de comportamento que é comum para todos os homens do mundo. Ora, uma criança que frequenta uma creche, depois que frequenta uma pré-escola, é comum
que por volta de 7 anos de idade, 7 anos e meio, no mais tardar 8 anos, ela já esteja escrevendo o seu próprio nome, lendo algumas coisinhas, já identificando-se com letras. E isto, Áurea, é independente se essa criança está em Curitiba, se essa criança está em Moscou, se essa criança está em Melbourne, se essa criança está lá na Nova Zelândia, seja onde for. Ou seja, há determinados tipos de fases do desenvolvimento humano que não dependem de onde a criança está. Depende, evidentemente, dos estímulos que ela recebe e, evidentemente, se ela tem capacidade neurológica, psicológica para assimilar esses estímulos e praticá-los. Então, problemas do desenvolvimento são esses justamente quando uma criança, uma pessoa em desenvolvimento, apresenta algumas fases que a gente espera naquela fase que a criança produza tal e tal e tal comportamento e ela não apresenta. Então, a primeira parte do livro vai tratar disso. Os problemas mais concretos que eu quero tratar neste livro do desenvolvimento são os problemas de autismo, depois uma síndrome ou um transtorno chamado transtorno de Rett, um outro transtorno chamado de Asperger, mais um outro chamado de transtorno desintegrativo da infância e um outro que a gente chama assim, olha, transtorno do desenvolvimento ou invasivo do desenvolvimento sem outras especificações, que mais tarde nós podemos abordar isso. A segunda parte do livro, nós vamos chamar de transtornos de comportamento. O que é transtorno do comportamento? Também como nas fases do desenvolvimento, nós esperamos que para determinados tipos de idades, as crianças possam estar emitindo alguns tipos de comportamentos, inclusive comportamento de birra, um pouco de hiperatividade, um pouco de falta de atenção, etc. Mas quando é que a gente começa a dizer ou definir o que é um transtorno de comportamento? Justamente, Áurea, quando a gente começa a perceber que uma criança começa a sofrer por causa daquele tipo de comportamento que ela emite, pela insistência em emitir aquele comportamento, então é a frequência e a intensidade. Então, quando começa a haver um sofrimento para a própria criança, ou um sofrimento para aquelas pessoas que convivem com aquela criança, por ela emitir aquele comportamento, aí nós começamos a chamar de transtorno. E aí, por isso que o livro está assim, dividido no transtorno do desenvolvimento e do comportamento. Como falar sobre transtorno do comportamento? É uma vastidão, é uma imensidão. Então, um livro não se acabaria nunca. Eu escolhi 3 tipos de transtornos de comportamentos mais específicos. Porque seriam os mais comuns, os mais comuns, os mais conhecidos, e o que recorrentes. Vamos dizer assim, e até os que trazem um pouco mais de angústia, tanto para a própria criança, quanto para as pessoas que convivem com elas. Todas as vezes que eu estiver mencionando pessoas que convivem com as crianças, estou sempre me referindo aos pais, os familiares e aos professores, à escola. Por que isto? Porque na infância e até na adolescência, onde essas pessoas mais frequentam é família e escola. Então, nos 3 comportamentos mais ocorrentes, mais frequentes, mais comuns, nós vamos definir então os 3. Quais são? O primeiro é o famoso TDAH. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Um segundo é o transtorno de conduta, transtorno de comportamento propriamente dito. E o livro descreve, ele define isto. E um terceiro grupo é pouco conhecido. Na verdade, ele é muito percebido, mas ele é pouco conhecido. É o famoso transtorno desafiador opositivo. Vamos traduzir isso um pouquinho? O que é um transtorno desafiador opositivo? É aquela criança de 4, de 5 anos que enfrenta o adulto. É do contra. É o Aquela do criança contra. é do contra. Do Você contra. fala assim, mas é só eu pedir para ela fazer isso que ela vai e faz diferente. Por exemplo, meu filho, fica sentado aí. Aí ele levanta. A professora fala, sai agora da minha sala, não quero mais você dentro da minha sala. Ele fica. Aí você fala para ele o seguinte, então você vai ficar agora aqui na minha sala. Ele sai. Olha, senta aí. Ele levanta. Você agora vai ficar de castigo, vai ficar de pé. Ele assenta-se. Então é o desafiador opositivo. Desafiador é porque ele desafia o adulto. E o positivo é fazer justamente o contrário.
do que aquele adulto, aquele educador, o pai, a mãe, a professora está exigindo, ou pedindo, ou solicitando dele. Mas é mais do que uma criança desobediente. É mais do que uma criança desobediente. Porque a ela desobediência desafia, faz ela parte desafia, ela do desenvolvimento vai humano, até as né? suas pernas, ela chuta você, ou ela quer te morder, ela quer te bater, ou ela, por exemplo, você diz, não, faça isso agora porque é ruim para você, ela justamente faz e ainda olha para você, desafiando-te. Então, esse é o tipo, assim, não é um comportamento comum, tanto é que eu mencionei como terceiro ponto, porque é um comportamento que nós observamos, ele acontece na infância e adolescência, nossos filhos, nossos alunos, de vez em quando fazem isso mesmo, mas quando é que a gente fala, Áurea? Quando é que a gente descreve? Quando é que a gente define que é um transtorno? Quando aquilo é muito recorrente, é frequente, é muito intenso, a intensidade é elevada e que isso começa a trazer sofrimento. A criança começa a ficar meio que abandonada porque ninguém aguenta, ou ela está sempre rejeitada porque ninguém dá conta dela, ou o pai, a mãe sofrem com isto e é um sofrimento diário. Aí é quando nós definimos que é um transtorno. Porque a diferença entre o que a gente fala, o que é transtorno, o que é comum. Como eu disse, por exemplo, hiperatividade, Áurea. Olha, qualquer criança de 2, de 3 anos sobe na cadeira, sobe em cima da mesa, puxa a toalha, de vez em quando sobe até em cima do guarda-roupa. Tem um comportamento hiperativo, mas não tem um transtorno hiperativo não, necessariamente. É comum nesta idade alguns desses tipos de comportamento. Mas como a gente fala assim, nossa, mas isso aí não é comum. Justamente é a intensidade e a frequência. Quando o pai ou a mãe começa a perceber o seguinte, não, meu filho sobe mesmo no guarda-roupa, ele sobe na mesa, ele sobe na cadeira, ele puxa a toalha aqui, mas ele meu não Deus, se cansa, ele não né? se Ele não cansa. para nunca. Ele não para Ele não nunca. consegue passar disso para uma atividade mais Justamente. tranquila. Assim, quer dizer, o transtorno, na verdade, tanto do desenvolvimento quanto do comportamento, é quando começa a envolver em torno dessa criança sofrimento para ela mesma e para as pessoas que convivem com ela. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu posso usar como sinônimo de transtorno síndrome, distúrbio, problema ou até mesmo doença? Não. Hoje é sim. Vamos procurar entender, que é uma boa pergunta, até bastante pertinente, muitos alunos fazem isso. O mundo dos pesquisadores, ele tem como, vamos dizer assim, um dos objetivos é buscar descrever uma realidade como ela se apresenta e não como ele desejaria que ela fosse. Vamos traduzir isso direitinho. A função de um pesquisador é descrever uma realidade como ela se apresenta e não como ele desejaria que essa realidade fosse. O que significa isto? Há muitos anos atrás, há 2, 3 décadas, nós encontrávamos na literatura do mundo inteiro esses tipos de problemas que nós estamos definindo aqui nesse programa, a gente chama de doença. Era considerado uma doença. Um menino com hiperatividade, mesmo aquele bem hiperativo, aí isso é uma doença. Ao longo do tempo, conhecendo cada vez melhor, cada vez mais, como é que se dá esse transtorno, qual é a origem, como é que ele se manifesta, até onde vai, como é que a gente trata, como é que a gente cuida, começamos a perceber o seguinte, meu Deus, isto não é uma doença, isto é uma síndrome. Mas o que é síndrome? Síndrome, na verdade, é um conjunto de sintomas. Portanto, qualquer tipo de problema na vida humana não tem assim um probleminha. Esse probleminha vem sempre acompanhado de uma série de pequenas coisas que se ajuntam, que se agrupam e formam o problema. Isso a gente chama os sintomas. Um conjunto de sintomas vai se formar uma síndrome. Então, usamos por muito tempo síndrome. Para você ter uma ideia, Áurea, em 1986, eu publiquei um artigo na Alemanha chamado, traduzido para o português, chamado de Síndrome de Hipercinese. Hipercinesia. Bom, hiper é demasiado, muito. Cinese, movimento. Então, as crianças hiperativas na década de 80, na década de 70, por exemplo, na Alemanha, era considerado como crianças, síndrome de hipercinesia, hipercinética.
Ao longo do tempo, a gente começou a perceber o seguinte, não é só a hipercinesia, não é só o hipermovimento, tem uma série de outros sintomas adjacentes a este problema de hiperatividade, como, por exemplo, desatenção, uma criança desatenta, e mais ainda, que é importante, uma informação importante para todos nós que tratamos disto, a maioria absoluta dessas crianças tem inteligência normal, inclusive muitas delas têm inteligência acima da normalidade. Então não é uma doença. Sabe aquele menino capetinha, aquele que dá um trabalho danado dentro de sala de aula, detona a sala de aula, mas chega na hora da prova, ele só pergunta o seguinte, quanto que eu preciso tirar para passar? E se a professora fala 7, ele vai lá e faz a prova e tira 7. Aí se alguém fala assim, mas você tinha mais inteligência para tirar, você é um menino inteligente, podia tirar 8, 9, 10. Aí ele diz assim, quanto que é para tirar mesmo? O mínimo é 7. Pois é, tirei 7, passei. Ou seja, a gente começou a perceber que não era uma doença. Não é uma doença. Aí depois percebeu o seguinte, síndrome é um conjunto de sintomas. Depois achamos por melhor denominar isso, o mundo da pesquisa, como transtorno. Transtorno, justamente assim, desajusta algo, mas isso não tira o direito da vida da pessoa, isso não tira que seja uma criança dócil, possa ser uma criança dócil, possa ser uma criança absolutamente capaz de conviver no dia a dia. Ela só precisa melhorar e se adaptar um pouco melhor a uma série de coisas que ela faz, que está trazendo prejuízo para ela, dominando e administrando isto, ela convive, tem um convívio com a própria vida e com a vida dos outros em volta dela, muito mais amena. Por isso é que hoje a nossa preferência é chamar de transtorno. Ah, é proibido falar síndrome? Não é. Agora, doença, jamais. Ah, problemas de comportamento? É também uma terminologia que nós usamos. Mas no mundo da psicologia, dos trabalhadores da saúde mental, quem trabalha, quem cuida de saúde mental, a terminologia mais correta academicamente é transtorno. Professor, quero te convidar, antes da gente continuar a nossa entrevista, para assistir um vídeo, uma breve biografia de um dos psiquiatras mais importantes do século XX na área pediátrica. Ele foi o primeiro a descrever sobre o autismo. O tema da pesquisa dele é um dos assuntos que vamos tratar em seguida. Leo Kanner nasceu no final do século XIX na Áustria, mas foi nos Estados Unidos que estudou, atuou e desenvolveu suas pesquisas. Autodidata, em 1913 entrou para a universidade, porém especializou-se em psiquiatria pediátrica por seus próprios esforços. Em 1930, pouco depois de ter se mudado para a Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins, Leo Kanner foi selecionado para desenvolver o primeiro serviço de psiquiatria infantil em um hospital pediátrico. E em 1943 entrou para a história da psiquiatria infantil com a publicação da obra que associou seu nome ao autismo, Autistic Disturbances of Affective Contact. Nela, descreveu os casos de 11 crianças que tinham em comum um isolamento extremo desde o início da vida e um desejo obsessivo pela preservação da mesmice, denominando-as de autistas, termo usado para descrever uma pessoa autossuficiente. Leo Kanner permaneceu como diretor de psiquiatria infantil na Johns Hopkins até se aposentar em 1959, mas continuou em atividade até a sua morte aos 87 anos. Professor, podemos dizer que o resultado desse estudo de Kanner é um divisor de águas dentro da psiquiatria infantil? Talvez não dentro de toda a psiquiatria infantil, mas muito mais dentro dos transtornos do desenvolvimento, principalmente o autismo. Talvez seria interessante, Aura, que a gente pudesse explicar um pouquinho essa história. Antigamente, ainda na Idade Média, depois ainda no século XVIII, século XIX, já sabíamos assim, olha, tem pessoas que são diferentes. Aí elas se juntavam lá no hospital, botavam todo mundo junto, ou não era hospital, mas um tratamento, e aí não se sabia diferenciar uma depressão, de um transtorno psicótico, de uma neurose. Bom, todo mundo é doente da cabeça. Quando foi 1883, um alemão chamado Emil Kraepelin, ele começou a perceber lá no hospital que ele trabalhava o seguinte, ó, aquele ali é assim, aquele ali é assim, mas eles são diferentes. Eles têm problemas diferentes. Nós chamamos isto, né, na nossa linguagem, de diagnóstico diferencial. O que é um diagnóstico diferencial? É você observar
que mesmo que a pessoa tenha realmente um problema de desenvolvimento ou de comportamento, mas elas podem apresentar sintomas diferentes. Então, são diferentes. Nós mesmos somos diferentes um do outro, mas na história também dos transtornos mentais existem diferenças. Então, ele propôs, em 1883, ele propôs dois grandes diagnósticos, dois grandes grupos de pessoas com transtornos mentais. Naquela época se chamava doenças mentais. Um era aquela famosa, que muita gente conhece, chamada psicose maníaco-depressiva, famosa PMD, a PMD. Aqueles indivíduos que, num determinado momento, tinham muita euforia, depois caía numa profunda depressão. E um outro grupo, ele chamava de demência precoce. Uma demência precoce era caracterizada na época como pessoas que muito rapidamente envelheciam-se ou, quer dizer, havia uma demência, não é envelhecimento, mas havia uma demenciação do cérebro. Começavam a falar coisas esquisitas, paravam de falar, etc. Quando foi 1911, 1913, um colega de trabalho de Emil Kraepelin, um outro alemão, chamado Bleuler, o Bleuler começa a perceber lá no grupo de que eram chamados ou denominados com um diagnóstico de demência precoce, que nem todos aqueles pacientes demenciavam-se. Portanto, o cérebro envelhecia muito rapidamente. Havia um grupo que falava coisas assim a esmo, começava a delirar, começava a falar coisas assim fora do contexto, do tipo, estou conversando aqui com você nessa entrevista, de repente começa a falar assim, nossa, ó, aquela aranha na parede está começando a subir e vai me atacar, mas não tem aranha na parede. Então, o Bleuler vai lá no grego, não é, na língua grega, e vai pegar uma terminologia para definir este grupo específico de pacientes, esquizofrenes, que vai dar depois o termo esquizofrenia. O que é uma esquizofrenia? Esquizo, do grego, significa dividido, quebrado, fragmentado. E frenes, também do grego, significa a alma, que hoje nós traduzimos como personalidade. Portanto, a esquizofrenia é um transtorno de fragmentação da personalidade. É um indivíduo que pode estar aqui conversando, como estou agora conversando com você, e de repente eu estou falando e dizendo, olha, eu tenho que pegar o ônibus agora às 14 horas, porque a minha mãe me deu comida ontem à noite. Então começa a falar coisas desconexas, pulos de pensamento, mudanças de atitude, mudanças de semblantes. Eu estou dando alguns poucos exemplos, não é? Então, começou-se a definir, a partir de 1911, 1913 especificamente, os grupos das esquizofrenias, que são vários tipos. Foi Leo Kanner, em 1943, que olhando uns meninos, 11 pacientes dele, porque ele era pediatra, mas já trabalhava um pouco com problemas psiquiátricos, mas em 1943 não tinha lá ainda o psiquiatra infantil, mas já trabalhava com crianças como pediatra, ele começou a perceber em 11 crianças alguns comportamentos muito semelhantes entre eles, como, por exemplo, estereotipia. O que é uma estereotipia? Movimentos repetitivos. Movimentos com as mãos, com os braços, com o corpo, não é? Movimentos de pendulação ou com a cabeça. Depois, fixação por um determinado objeto, sempre andando com o objeto nas mãos e sempre segurando o objeto. Mas não falavam, muitos deles, desses 11. Depois apresentavam o que a gente chama de um comportamento perseverativo, sempre uma determinada rotina, sempre buscando uma rotina a fazer, mas não deliravam, não tinham alucinações, portanto, não podia denominar esquizofrenia. Porque eles não tinham comportamentos diferentes de comportamento em relação ao seu próprio comportamento. Eles não mudavam. Isso, não mudavam, justamente. E aí, o Leo Kanner vai também lá no grego e vai procurar a palavra autos, voltado para si mesmo, ensimesmado. E ismo, que é um sufixo, ismo, né? Autismo, pessoas voltadas para si. E a partir de 1943 ele define o comportamento autístico, o transtorno autista, que naquela época não se chamava transtorno autista, não é? Então,
ele descreve um grupo de crianças que tinham um comportamento muito em comum. E a partir daí começa a se definir o transtorno autista. Quando foi 1963, um alemão também, chamado Andreas Rett, R-E-T-T, por isso que ele chama de síndrome de Rett, ou transtorno de Rett, Andreas Rett começou a perceber naquele grupo de crianças que estavam com o diagnóstico de autismo ou pareciam muito com comportamentos autísticos, pessoas fechadas em si mesmo, não olhavam, não mantinham esse contato olho a olho, sempre um movimento de repetitivo, que a gente chama de estereotipia, mas havia umas peculiaridades. Primeiro, esses tipos de comportamentos só em meninas, ele não via isso em meninos. Depois, sempre aquele movimento de ficar lavando as mãos, é um movimento repetitivo de ficar assim, lavando as mãos, batendo a mão na outra e lavando as mãos. Depois não fechavam a boca, então porque ficavam um pouco com a boca aberta, elas apresentavam uma cialorreia. Cialorreia é babar, fica babando, né? Aquela saliva caindo. E enquanto elas iam crescendo, elas iam entortando, iam ter na coluna uma escoliose, uma cifose, uma lordose. Então, era um grupo específico daqueles dos autistas, eram bem específicos. Então, dizendo, isso aí não é autismo assim, nessa característica que a gente tem, não. Tem uma outra característica, uma outra evolução, várias fases de desenvolvimento, inclusive um outro que a gente chama de prognóstico. Prognóstico é como hoje um clínico, uma pessoa pode prever como é que vai ser essa pessoa um pouco mais lá na frente. Fazer prognóstico. Tinha um outro tipo de prognóstico. Aí ficou síndrome de Rett, portanto, o transtorno de Rett. E aí, Áurea, ao longo dessas décadas, 50, 60, 70, começamos a observar que na mesma época de Leo Kanner, lá nos Estados Unidos, tinha um austríaco trabalhando na Áustria, que não mantinha assim, contatos diretos com Leo Kanner, que começou a descrever também um grupo de meninos que tinham movimentos repetitivos, que faziam umas coisas também muito isoladas, mas que tinham uma inteligência extraordinária. Eram aqueles meninos, assim, com 4 anos de idade, se você perguntar para eles quanto é 375.488 vezes 435.977, até você fazer na maquininha, eles já estão dando a resposta. É aqueles meninos que têm algumas habilidades manuais, por exemplo, um menino com transtorno de Asperger, que eu tratei na Alemanha, numa consulta, ele pegou o meu relógio, enquanto eu estava fazendo a entrevista com a mãe, fazendo a observação de comportamento nele, ele desmontou o meu relógio todinho e chegou no final da entrevista, eu disse, olha, agora você vai ter que dar um jeito, eu preciso do meu relógio. E aí ele não queria, a mãe o obrigou, forçou meu filho, ele montou o relógio perfeitamente e me entregou. Quem estava estudando esses tipos de meninos que ainda poderiam ter diagnóstico ou a gente entenderia que fossem autistas, foi um pesquisador, não é? Uma pessoa chamada Hans Asperger. E aí, esse grupo de meninos tornou-se como diagnóstico tendo o nome de transtorno de Asperger. Então, nós já tínhamos transtorno autista, nós tínhamos o transtorno de Rett, nós já tínhamos o transtorno de Asperger, e aí ainda neste grupo, ao longo ainda das décadas, nós começamos a observar um grupo de meninos que nasciam aparentemente normal, ou nascem aparentemente normais. Desenvolvimento, aprende a falar, aprende a andar, vai na casa dos amiguinhos, aprende a começar a escrever, a tomar banho sozinho, a comer, a nadar, tudo direitinho, andar de bicicleta. Pelo menos 2 anos, os primeiros 2 anos, tudo aparentemente normal. Menino bonito, inteligente, só que ou com 3, ou com 5, ou com 8 anos, seja o que for, até no máximo 9 anos, porque depois poderia ser um outro transtorno. Então, até 8, 9, 10 anos, são crianças que, como eu disse, com pelo menos 2 anos, eles têm um desenvolvimento normal, olha, criança normal, dorme na hora certa, acorda na hora certa, etc. Só que depois eles começam a entrar num processo de regressão, começam a perder, não é, algumas habilidades. E eles vão perdendo, vão perdendo. Alguns deles, inclusive, podem entrar na adolescência até com vida vegetativa, porque vão perdendo tudo. Param de tomar banho, não sabem mais andar de bicicleta,
param de falar. Às vezes aprenderam a escrever, não escrevem mais. E aí nós, os pesquisadores, para este grupo de meninos, encontrou uma outra terminologia, que nós chamamos de transtorno desintegrativo da infância. TDI, transtorno desintegrativo da infância. E o próprio termo, Áurea, está dizendo, desintegrativo, ele vai se desintegrando. Só que, para terminar de responder essa sua pergunta, que era tão profunda, por isso que eu me alonguei tanto, o